visitar uma senhora, a senhora morava num barraco, ele me mostrou, irmãos, de latão, e ela não queria que construísse a casa dele. O vereador estava com recurso, foi lá com o pessoal para construir a casa dela. Ela não quis. Eles fizeram um muro, dali onde o irmão está para esse portão aqui, um muro, pintaram de verde. Na frente colocaram um piso na frente da pia. E aí, por que essa mulher não quer? Aí o vizinho chamou o pastor, que é o assessor do vereador, chamou e falou, olha, ela não quer que ajeite a casa dela porque ela ganha cesta básica toda semana, ela ganha doações, o pessoal vem aqui, sente dó dela e ela recebe. Se ajeitar a casa dela, acaba a fonte. Olha só. Aí ele comprou material de construção para fazer algumas coisas lá dentro. O filho dela estava pegando cimento, estava vendendo, estava pegando a cerâmica, estava vendendo. Então, irmãos, a realidade é uma só. Tem gente que anseia pela cura. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem gente que está gritando. A mulher do fluxo de sangue correu no meio de todo mundo, porque ela sabia que na volta ela ia estar curada. Mas ela desafiou a lei. Mas tem gente que está lá, ó, arrancando a casquinha da ferida e dando tchau para Jesus. E quando Jesus olha, está tudo bem, Jesus, estou aqui te adorando, estou aqui te servindo. Quando Jesus vira as costas, arranca a casca da ferida. E tem uns que são ainda piores, porque arrancam a sua casca e ainda querem ferir outros. Porque você está aqui, existe alguém aqui. Esse alguém, infelizmente, a maioria das vezes, ele não quer chegar onde você está. Ele quer fazer isso aqui. Ele quer te puxar para baixo. Ele não quer progredir, ele quer que você desça. E é assim, irmãos, infelizmente. Talvez os irmãos estejam assustados, né, com isso que eu estou falando, mas essa é uma realidade do dia a dia e dentro das igrejas. Eu não estou falando para descrente, não estou falando para alguém lá de fora, porque o mundo jaz no maligno. Eu estou falando para a gente da igreja. Tem gente que quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que ele. Entende isso? Então, nós temos que vigiar. O espírito está pronto para fazer, para marchar, mas a carne, ela milita contra o espírito. Veja aqui a outra dinâmica do corredor. Falar de novo, a nossa satisfação em ver a vela apagando. E a frustração de quem estava segurando a vela. E tinha 10 pessoas felizes com uma pessoa não conseguindo seu alvo, não conseguindo seu objetivo. 10 militando contra uma. E no mundo aí fora é ainda mais. É ainda mais. Então, precisamos orar e vigiar. É orar. Gente, vocês oram andando na rua? De olho aberto? Tem hora que o povo olha para mim e diz, isso aí é doido. Eu oro mesmo. Eu estava indo para lá e eu orando, Senhor, abençoa para não falar nenhuma besteira. A minha oração é assim, Senhor, abençoa para não falar nenhuma besteira lá, para dar tudo certo. Abençoa, Deus. E eu já estava me preparando. Geralmente, alguns sábados eu tenho que ir só para a escola, né? Porque meu irmão tá no curso e tal. Aí eu tenho que subir isso aqui tudo e descer. Aí eu, meu Deus, por favor, me abençoe e não deixe ninguém chegar perto de mim. Aí quando passa um carro, eu, meu Deus, Senhor, me abençoe e não deixe ninguém. O cara escuta, fica até com medo, você é doido, deixa eu ir embora. É assim mesmo. E a gente tem que ser meio doidão mesmo. O nosso mundo não é esse aqui, irmão. Às vezes eu penso que alguns cristãos estão muito conformados com isso aqui. Tá? Tem um bom emprego, tem uma casa legal, veste uma roupa boa. Ah, tá bom, não tenho doença nenhuma e tal. Gente, nosso mundo não é aqui. Nós somos os ETs, né? Nós somos os extraterrestres. A gente não é daqui. A nossa pátria não é essa. Pastor, e como é que faz? Você vai produzir? Você vai fazer melhor? Porque tudo que você faz é culto? Tudo que você faz é culto. A gente não pode dividir o culto lá no templo e aqui fora, estou de boa na lagoa. Não. Gente, nós não temos permissão para sair da presença de Deus. A gente está na presença de Deus o tempo todo. O crente não tem autorização para sair de perto de Deus. Porque se ele tivesse autorização, o inimigo te traga. Você acha que no mundo espiritual, quando você está indo para lá, para a escola, você acha que no mundo espiritual o diabo não está falando assim, deixa eu fazer só um pouquinho de bagunça com ela? O diabo está assim, deixa eu só derrubar ela, deixa eu só arranhar ela, deixa eu só triscar um carrinho nela, deixa só alguém tomar o celular dela. O diabo está assim. E por causa do sangue de Jesus, e por causa do que Deus vê em nós, que é Cristo, nós não precisamos de poder, isso não acontece.
Mas se a gente sair da presença de Deus, lembra da mão? E às vezes a gente fala que Jesus ele pesou a mão. Às vezes só basta Jesus fazer isso aqui, ó. Vocês estão entregues a seus próprios desejos. Não é isso que fala lá em 2 Coríntios? Vocês estão entregues à sua própria carne. Eu não quero mais saber de vocês. Vocês estão entregues aí. Então tá bom. Que aquele dali foi o pior dos castigos. Porque se Deus mata logo, pronto, morreu, foi pro inferno. Só que não, você vai pro inferno, mas antes você vai padecer aqui também. Antes você vai sofrer aqui também. Porque Deus fez isso. Deus tirou a mão. Então, nunca se esqueçam, meus irmãos, de que nós temos boa motivação, mas de boas intenções, O inferno está cheio. não são as minhas boas intenções que vão me levar para o céu. Não são. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, pastor, que negócio, é difícil demais. Não, não é difícil. É só a gente consultar aqui. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Tem hora que você tem que dizer não ou não. Você vai dizer sim para tudo? Não. Quem que ensina isso? A Bíblia. Não seja justo demais, não seja sábio demais, nem tolo demais. Eclesiastes capítulo 7. É a Bíblia que ensina. A Bíblia fala sobre equilíbrio, irmão. A gente tem que ser equilibrado. Dá para você? Dá, tranquilo. Dá para você? Não, não dá. Então, nossa, você não é crente não? Você já ouviu isso? Eu já. Você não é crente não? Ah, pastor, você não é pastor? Eu falei, sim, mas você está com ignorância comigo? Que a gente estava conversando hoje, né? Você está falando isso para mim por quê? Porque eu sou pastor e eu não posso te responder? É isso? Sou crente, mas não sou bobo, não. Entende? Então é a prudência da serpente entrando em cena. Meu irmão, se você não proteger os seus, quem é que vai? Diz aí. Um filho, um neto. Se você não se proteger, quem é que vai? Eu não estou falando espiritual, estou falando aqui agora do natural, porque Deus nos protege, né? Mas se você não se cuidar, quem é que vai cuidar? Nosso corpo é o que do Espírito? Templo do Espírito Santo. Você vai deixar alguém ficar lhe agredindo o tempo todo? Aí você deixa de ser o ofendido, aí você se torna o cúmplice, porque você deixa. Então você deixa de ser a vítima, né, vamos dizer assim, do mal, do dano, aí você vira cúmplice, porque você está permitindo, você está deixando. Pastor, o senhor está ensinando eu responder o povo, o senhor está ensinando eu brigar. Nada disso. O que eu estou ensinando para os irmãos, tentando mostrar para os irmãos, é que nós precisamos ser bíblicos. Pastor, isso. Irmão, o que a Bíblia diz a respeito disso? Ah, não, eu quero saber a sua opinião. Não, a minha opinião não conta. Porque eu não estou aqui pregando a minha opinião, eu estou aqui falando do Evangelho. O que o Evangelho diz? Porque às vezes, eu já disse isso aqui, as pessoas não querem uma resposta bíblica, elas não querem uma resposta que vá mudar a vida deles radicalmente, eles querem respaldo. E aí tem uma diferença muito grande em você querer a verdade e você querer respaldo. Pastor, eu posso tomar uma cervejinha? Quando alguém pergunta isso, já está tomando. Pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Quando alguém pergunta isso, o coração já está com vontade. Então ele não quer uma resposta bíblica. Ele quer que o pastor diga um sim ou não, com respaldo. E se o pastor disser sim, melhor ainda. O pastor parece que é aquele indivíduo que tem uma bola de cristal, e as pessoas vão lá e perguntam, e ele, peraí, deixa eu ver o que a minha bola de cristal diz. Olha, A1 é até um deus profano, né? Esse A1, não faz isso. Então, o que as pessoas querem? Elas querem não ter compromisso consigo mesmo. Se ela não tem compromisso com ela vai ter compromisso com a igreja? Ela vai ter compromisso com o irmão? Não vai. Então, nós temos que aprender isso. Nós temos que entender isso, amém? Deu para captar? Veja a marcha, né? Tá bom demais. Jesus vai lá e tira as escamas. Não tá bom não, você está indo a passos largos para o inferno. Não, eu vou mudar a direção, Senhor. Voltar é dolorido, né? Porque você já andou tanto. É igual quando você sai de casa e você esquece um objeto, alguma coisa, você não quer voltar mais para buscar. Esqueci, não volto mais. E assim, na vida espiritual, às vezes é assim, não vou voltar mais não. Aí põe a venda de novo, para dar desculpa de que não estava vendo. Então, a realidade das nossas igrejas hoje, a nível de mundo, é essa falta de responsabilidade. Porque quando Deus esclarece, meu irmão,
Tem um trecho da Bíblia que diz assim, é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Enquanto alguém participa aí, eu vou procurar os textos que você achou, vou procurar aqui, então vocês podem compartilhar, tá bom? Eu estou enxugando meu suor aqui, estou enxugando aqui. Amém, gente? Assim, a gente brinca, a gente ri, mas assim, é fato que a gente não pode perder tempo, né? A gente tem que falar do Evangelho e às vezes a gente tem que falar de coisas que são dramáticas para nós, porque se posicionar gera em nós uma responsabilidade. Se posicionar não é fácil, não, irmãos, é difícil. A pessoa se posicionar no emprego, você está lá, você é atendente, aí você atende o telefone, eu quero falar com o fulano, aí o fulano está do seu lado, diz que eu não estou não. Aí como é que você vai? E aí, opa. Você pode ligar daqui a 5 minutos? Não posso, não sou cristão. Porque senão você vai acumulando os erros. Na hora que você for pregar, você vai ouvir quem é você? Eu queria falar de evangelho para mim. Você vai ouvir isso. Porque você vai acumulando erro, Na hora que você falar, você não tem respaldo mais. Você já não tem autoridade mais. Por quê? Porque você faz tudo igual aos outros. E domingo eu falei isso na igreja, né? Parece que foi domingo, eu falei, tem gente que a gente não sabe nem se é crente. E antes, quando você via uma pessoa assim, que ela era crente, você olhava se você é crente, né? Aí sou crente. Sim, parece. Hoje as pessoas não querem mais parecer crente, porque está tudo moderno, mas não é modernidade, não. Não é questão de roupa, não é. Não é. É porque perderam a essência do que é ser cristão. Estão indo para a igreja, de domingo a domingo, como alguém vai para a missa, sem reflexão, sem entendimento nenhum, sabe? Porque é assim, a gente tem uma católica aqui, e ela sabe disso, ela é seguidora, mas ela sabe que lá na missa tem gente que passa a semana inteirinha bagunçando, não é verdade? Aí vai pra missa, aí sai de lá, tô limpo agora, vou de novo. Aí já sai da missa direto pro erro de novo, não é? E assim, qual é o benefício disso, irmãos? Né? Eu não estou aqui pregando religião, não estou, nem falando de doutrina, eu estou falando da palavra. Sede santos como eu sou. Quem falou isso primeiro foi Joel lá atrás. Jesus replicou aquilo. Mas Jesus também replicou a fala de João Batista, raça de víboras. Porque Jesus, ele replicou, porque ele deu respaldo. Porque o que João estava dizendo era fato. E o que fizeram com João? Mataram João. Aí Jesus vai e fala, vocês são raça de víboras. Vocês estão limpando o exterior do copo e o interior está sujo. Vocês estão dando com a mão, a outra está se alegrando, que a mão direita não vejo o que a esquerda faz. Vocês colocam pesos demais na vida dos outros, pesos esses que vocês nem carregam. Olha o que Jesus falou. É para os crentes que Jesus está falando, irmão. Não é para o ímpio, não, é para os crentes. Era da igreja. Era os da sinagoga que Jesus estava falando. Aí Jesus teve paciência com a prostituta, Jesus teve paciência com o leproso, paciência com o homem da mão ressequida, com a mulher de fluxo de sangue, com mais 10 leprosos, com outro leproso, com um cego. Jesus teve paciência com esse povo todo. Mas com os da sinagoga ele chegava, vocês são hipócritas. Então o povo que Jesus tinha menos paciência era o povo que frequentava a igreja. E não é dramático isso? Vamos dizer que isso não acontece hoje ainda. Orações, eu já vi uma frase dizendo assim, Deus não rejeita a oração, rejeita sim. Rejeita sim. Eu provo isso em Isaías, no capítulo 1, eu provo isso em Joel, eu provo isso em Oséias. Deus rejeita a oração, sim. Tem um momento que Deus diz assim, eu não quero mais que vocês tragam para mim essas ofertas hipócritas. Eu não suporto maldade atrelada à solenidade. Está lá em Isaías, no capítulo 1 já. Quem instituiu o sacrifício? Foi o próprio Deus, mas ele está dizendo, quem foi que mandou vocês trazer sacrifício para mim? Não quero. Se vocês não mudarem de postura, eu não recebo. Não recebo. E tem oração que Deus não ouve. Machuca os ouvidos de Deus. Deus está... Aí Apocalipse ele fala isso. Vocês não são quentes, vocês não são frios, vocês são mornos. E porque vocês são mornos, eu vomitarei vocês da minha boca. Pensou? Alguém que já bebeu água morna para vomitar? Olha só, é melhor ser frio do que ser morno. É melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Olha a dramaticidade da coisa. Show.
Olha como é dramático, irmãos. Pastor, então o senhor está dizendo que é melhor não se converter? Não. A gente precisa se converter. Mas haverá menor juízo para aqueles que não conheceram do que para aqueles que conheceram e não praticam, na verdade. Para nós, pastores, o juízo vai ser maior. Porque nós temos, pelo menos, que conhecer um pouco mais. E mesmo assim, a gente erra mais do que as ovelhas. Justamente pelo fato de conhecer. Olha, você conhece, erra também, igual os outros. Então, é mais que os outros. E Deus fala, o juízo vai ser maior para vocês. Aí o povo fica brincando com o pastor. Fica perturbando o pastor. Se o juízo vai ser maior para o pastor, ainda fica execrando o pastor. O pastor está na caminhada junto com vocês, irmãos. Junto com vocês. Ovelha com. Pastor, mas e aí? A autoridade do pastor se dá na pregação do evangelho, no segmento das escrituras. A autoridade do pastor está aqui. Se o pastor fugir daqui, ele já perde a autoridade dele. É só aqui. Não é ditador, não é alguém que... Não, mas irmão, o que a Bíblia fala sobre culto? Fala isso. Então vamos fazer isso? Porque a Bíblia está dizendo isso. Irmão, o que a Bíblia fala sobre pecado? Fala isso. Então não vamos fazer mais isso porque é pecado. A autoridade do pastor está aí. Em orar por vocês, em acordar cedo para orar por vocês. Eu passei a semana inteirinha, eu testemunhei para esse casal aqui. Passei a semana inteirinha, falei para a irmã Celeste, pensando neles. E eu sonhei com eles, falando uma frase para eles. E quando eu vi, a primeira oportunidade que eu tive foi de falar a frase. A irmã Nilson estava lá, eu falei, olha, eu tenho uma frase para vocês aqui. O que Deus quer é com eles. É para eles. A frase foi para eles. O sonho que eu tive, como que foi feito, foi para eles. Não tem nada a ver comigo. A responsabilidade já está lá. Abram suas mãos, não foi isso? Abra a mão. Olha, Deus mandou eu falar isso para vocês. Acabou. A autoridade do pastor se dá em transmitir o evangelho do jeito que ele tem que ser. Ponto. Amém? Amém. Vocês querem brincar mais ou não? Vocês ficaram muito sérios. Eu fiquei muito sério. Não gosto de ficar muito sério. Deixa eu... Alguém quer compartilhar? Eu acho que a Nilson quer compartilhar, que ela está ansiosa para falar. Vai para mim.